Doutor Ivan Ludovici, falta atitude ou falta competência, doutor Ivan Ludovici? E uma pergunta, você concorreu às eleições como vice do Ricardo Agostinho. A gestão atual procurou vocês em algum momento para pedir ajuda, para utilizar alguma das propostas que o Ricardo tinha? Vocês se aproximaram da gestão Marcelo Teixeira, tentando também ajudar? Como foi esse período de transição pós-eleições? Teve alguma conversa entre a chapa do Ricardo, que você era candidato a vice, com a gestão atual, Ivan? Bom, antes de tudo, mandar um abraço pro Ricardo. Um abraço pro Ricardo. Um abração, Ricardo. Fica com Deus. Tá sumido, hein? Tá sumido. Tá mais sumido que perna de cobra o Ricardo Agostinho. Alô, Ricardo Agostinho, eu gosto do Ricardo. Tá também convidado, inclusive. Aliás, semana que vem você convidou o Maruca, é isso? Opa, Maruca estará com a gente aqui na próxima quinta-feira que vem? Isso, quinta-feira que vem, Maurício Maruca aqui no Varanda Futebol Debate. Ricardo Agostinho deve estar na audiência. Chamar o Ricardo Agostinho também. Depois a gente combina, Ricardo, para que você esteja aqui no Varanda Futebol Debate. Doutor Ivan Ludovici. E, bom, tem uma frase que é atribuída ao Einstein, né? Mas não é dele. Que loucura é você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, exato. Essa é uma definição de loucura. O torcedor, o sócio, democraticamente, o respeito, optou pelo retorno do Marcelo Teixeira, até por uma questão de segurança. Então, eu pessoalmente, eu já não esperava nada muito diferente, porque, afinal de contas, é o estilo de gestão dele. E assim vem fazendo. Então, assim, não me surpreende essa questão, se é incompetência, eu acho que o torcedor ele optou por isso. Talvez ele não tenha pensado que ele optou por isso, mas ele optou por isso. Afinal de contas, ele trouxe de volta uma pessoa que já foi presidente do Santos por muito tempo, por mais de década, que é uma pessoa que eu, pessoalmente, assim, minha família tem uma relação familiar com a família Teixeira, eu respeito demais essa relação, então eu tenho muito respeito pela pessoa, mas eu acho que talvez voltar para o Santos não tenha sido nem bom para o próprio Marcelo. No fim das contas, eu penso isso. Então, eu acho que é isso. Basicamente, é isso. Não tem muito de onde a gente tirar mais. Vai ser isso. É o que as pessoas estão acostumadas a fazer. O que me preocupa só é o quanto isso vai durar. Digo isso porque acabei de chegar de Brasília, né? Porque eu moro mais em aeroporto do que em qualquer outro lugar. E eu estava no hotel lá e conversei com um cara que era muito próximo do Eurico Miranda, no Vasco. Trabalhou anos com o Eurico lá. E a gente, no café da manhã do hotel, falou muito sobre o Eurico. E ele falou assim, cara, o Eurico teve um erro grave que acabou com a história do Vasco. Que, apesar de tudo que ele fez pelo Vasco, ele não conseguiu entender o momento de profissionalizar o clube. Ele continuou com uma ideia de gestão antiga, conceitos antigos para situações novas. E aí o clube foi ficando para trás, quando foi ver, já era. Então, eu pessoalmente, eu tenho um grande receio que isso aconteça com o Santos Futebol Clube. Ô Marcão, eu queria até aproveitar essa fala do doutor. Doutor, dito isso, o Santos consegue resistir por muito mais tempo vivendo dessa forma? Porque parece que são sempre os mesmos, sabe? A coisa não muda. É correndo ali em círculos, né? O Santos sobrevive isso há muito tempo, porque a gente olha, são muitas promessas e não é de hoje, e pouca solução. Hoje o Santos tem um projeto de arena que virou algo meio que dentro da política do Santos, um gancho político, né? Porque pra que eu vou entregar uma arena, sendo que eu posso usar isso ao meu favor como política, pra postergar isso daí e deixar, como aquele famoso mel na boca, uma futura esperança de uma arena, né? O Santos resiste muito tempo a essa velha política, porque eu acho que hoje em dia já não tem mais espaço para isso. Como reverter isso daí? Olha, eu criticava muito o ex-presidente Rueda por ele falar do Santos como se o Santos estivesse a bancarrota, acabando, falindo. Eu salvei o Santos de cruzeirar. Ele falava muito isso, sabe? E o que não era verdade. Ele usou aquele caos para se aproveitar da situação politicamente. O Santos ainda não está nessa situação periclitante. Muita gente fala, o Cruzeiro... Não, o Santos ele tem uma dívida, um valor global alta, mas bem menor que outros clubes, né? E equilibrada ali. Hoje está equalizada. Na época do Rueda, o Santos tinha um problema de fluxo de caixa. O Rueda falava muito... Enfim, não vou entrar nesse detalhe agora. A questão é,
Acho que o Santos ele tem mais 2 anos de gestão, que democraticamente nós, como associados, temos que respeitar. Mas eu acho que é muito importante o Santos, a partir das próximas eleições, que o associado ele pense em profissionalização. Não dá mais pra gente... eu sou de Santos, eu nasci em Santos, eu amo a cidade de Santos, eu amo as pessoas que construíram a história. Santos ela é capaz de produzir pessoas ultra competentes, começando por José Bonifácio de Andrada, e, enfim, tantos nomes aqui que não vou gastar o tempo do programa falando. Mas não dá para o Santos se limitar a Santos. Não dá. A gente está em 2024. O mundo mudou. E eu espero que nas próximas eleições o associado e os candidatos também, né, deem essa opção aos associados para que a gente possa efetivamente se profissionalizar. Agora, um ponto importante, algumas situações que eu quero trazer aqui para o nosso debate, para a nossa mesa. Primeiro, a questão da SAF. O Ricardo Agostinho tinha como uma das propostas, né, o pensamento de SAF, que inclusive foi bastante questionado. Me lembro que até vocês passaram por alguns problemas em Brasília, se não me falha a memória. Teve um jogo do Santos que vocês tiveram problemas com a torcida uniformizada do Santos, alguma coisa assim, justamente por conta de uma das propostas de vocês direcionar para o Santos se tornar SAF. Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. E você vê hoje algo que não seja uma SAF para colocar o Santos no rumo? E como costurar essa transição da gestão, do modelo atual que o Santos vive, para um momento de SAF, doutor? Marcão, esse colega que eu estava conversando em Brasília, ligado ao Vasco, é do setor jurídico, né? Muitos anos no jurídico do Vasco. Eu conheço bem o advogado que fez a SAF do Cruzeiro. Cada modelo tem seus prós e contras. Agora, o modelo especificamente SAF, ele vai sofrer agora uma dificuldade pós a decisão do Vasco que trouxe a gestão do Vasco de volta para o clube social. A decisão não é errada. Realmente, a 777 Partners lá tinha suas questões, tanto não é errada que a justiça deu, enfim. E o Pedrinho está lá fazendo a gestão do Vasco. Mas em termos de segurança jurídica, isso vai afastar um pouquinho os investidores. Eu não estou falando que o modelo SAF é bom, é ruim, bom, enfim, como eu disse, cada modelo tem seus prós e contras. Mas eu acho que essa situação do Vasco, ela vai dar uma fechada na torneira do dinheiro externo. Isso é natural, não tem como. Quando você vai fazer um compliance para fazer um investimento, você vai levar isso em consideração. Não tem como que um juiz de primeira instância deu uma canetada e tirou a gestão de um clube que foi mantido por um tribunal. Então, isso vai atrapalhar um pouquinho o modelo SAF. Agora, seja SAF, seja pelo modelo associação, que, como eu disse, tem prós e contras, o importante é o Santos se profissionalizar. Você pode muito bem ser uma associação profissionalizada, como bem faz Hoje, doutor Ivan Ludovic, o senhor é favorável ao Santos virar SAF? Essa é a pergunta que não quero calar. Eu, particularmente, até o início da gestão Marcelo Teixeira, eu não era favorável à SAF. Entendia que o Santos poderia, através de gestores desse modelo atual de gestão, o Santos poderia se profissionalizar, trazer pessoas capazes, criar departamentos, de fato trazer profissionais que pudessem reorganizar o clube. Estamos com 10 meses de Marcelo Teixeira. Nada disso aconteceu. Pelo contrário, estamos falando aqui que os mesmos profissionais da gestão Andrés Rueda permanecem. Vimos renovações absurdas, como é o caso do Diógenes, é o caso do Alex Nascimento, o Andrei Quintino, que renovou para jogar nos aspirantes, entre outros casos, né? Eu citei 3, o jogador contratado, filho do diretor do Corinthians, o filho do Carille que está na base, a quantidade de amigos do presidente que estão lá dentro, baita cabidão de emprego que é o Santos hoje. Eu não acredito mais nesse tipo de gestão e não acredito mais, de verdade, que as pessoas que estão envolvidas dentro do Santos há 30 anos
Porque hoje é o grupo Marcelo, daqui a pouco volta o grupo Schalke, daqui a pouco volta o grupo Odílio, daqui a pouco volta o grupo X, o Y, são sempre os mesmos. É uma quantidade ali de 150 pessoas que elas vão, de alguma forma, se alternando entre gestão A, B, C e D. Para mim, eu não vejo mais saída para o Santos que não seja uma SAF. E a pergunta é direta para você. O Santos tem que se tornar SAF para voltar a ser forte ou dá para acreditar nesse modelo atual? Quando foi feita a lei da SAF, o senador Rodrigo Pacheco propôs a lei, que é hoje o presidente do Congresso Nacional, do Senado, e meu amigo. Um abraço para ele. Eu falei para ele, falei para minha esposa, lembra? Isso aí, a questão da SAF, vai ser igual a questão do fax e do e-mail. Imagina você querer usar o fax. O mundo vai te levar a usar o e-mail. Por exemplo, quem não gosta de usar o WhatsApp, não adianta, o mundo te levou a usar. E vai chegar uma hora que acabou e você vai ter que usar, ponto final. Quem tem um comércio hoje sabe disso. Eu acho que o modelo SAF não é questão de sim ou não. É de quando. Vai ter que ser. Não vai ter saída. Lógico, você tem alguns clubes que têm uma outra dinâmica com outro orçamento. Por exemplo, o Corinthians, por exemplo, o Flamengo, enfim. Mas fora eles, por exemplo, Palmeiras. O Palmeiras é uma SAF. Ela é uma SAF de direito, ela é uma SAF de fato. É uma SAF de fato. Ela é uma SAF que usa os benefícios tributários no modelo de associativo. O Santos hoje não é uma SAF Teixeira? Família Teixeira? De certa forma, é. De certa forma, é. Porque só que não tá dando lucro, não tá dando certo. É uma SAF Teixeira apenas na questão, na cabeça. Porque no corpo falta a profissionalização decorrente da SAF. Diferente do que a Leila faz no Palmeiras, por exemplo. Diferente do que acontece no Fortaleza, que era uma SAF, uma associação, hoje é uma SAF de fato, né? O Marcelo Paz, ele é o CEO da SAF. Eu acho que o modelo SAF não é ser, é quando. Eu acho que ele vai ser um pouquinho postergado por causa dessa questão jurídica do investimento, né? Mas é inevitável. Clubes, por exemplo, como Santos, como Fluminense, como o próprio talvez o Atlético Paranaense, é uma outra dinâmica, né? Enfim, é inevitável ver a SAF. O que está acontecendo com o Botafogo, o que está acontecendo com o Vasco, com o Cruzeiro, o que aconteceu com o Atlético Mineiro, isso vai acontecer com o Santos. Tá aí o doutor Ivan Ludovici aqui no Varanda Futebol Debate, ó. Tem muito assunto pra gente debater aqui na varanda mais famosa do Brasil. Vamos uma rápida pausa, vamos falar da Volkswagen aqui no Varanda Futebol Debate. E daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre o Santos Futebol Clube. Vamos tentar projetar as próximas rodadas e também quero saber mais sobre as opiniões do doutor Ivan Ludovici sobre o atual momento do Santos e qual é a saída para que o Santos realmente consiga sair desse buraco que se colocou há algum tempo, né? O Santos não consegue sair desse buraco, é uma eterna reconstrução. Dubai foi construída, os caras fazem chover, cutucam a nuvem, fazem tudo lá em Dubai. E aqui o Santos não acaba a reconstrução, Alexandre. Lá os caras fazem tudo, entendeu? Copa do Mundo, os caras fazem 35 estádios, cara. E a gente tá o quê? E o Santos na reconstrução. Faz chover, os caras fazem chover, cutuca a nuvem que vai cair água. E o Santos não para a reconstrução, Alexandre. Meu avô tem 106 anos. 106 anos. Dentro de 106 anos o Santos tá reconstruindo. É impressionante, não cara. Não tem fim. Pô, tem país fazendo chover. E o Santos não consegue fazer um estádio, um CT e contratar jogador bom. É difícil. É possível, cara. Vamos